Quais investimentos podem colocar mais dinheiro no seu bolso agora em 2026? Se você veio para esse vídeo se perguntando isso, eu vou resolver o seu problema. Estamos passando por um momento único para o investidor brasileiro. O Ibovespa já subiu 15% esse ano. Estamos na iminência do começo de um ciclo de queda de juros no Brasil. E quem se posicionar agora pode se posicionar também para conseguir o máximo de proveito agora e ter grandes lucros antes de começar a volatilidade do ciclo eleitoral. Só que esse vídeo vai ser diferente dos outros vídeos dos melhores investimentos que você já pode ter visto por aí. Porque nesse vídeo eu vou mostrar o que a gente aqui da Finclass, o time de análise, costuma olhar. Inclusive te mostrar uma das nossas recomendações para este ano. No passado, desde que a gente elaborou essa carteira, algumas das nossas recomendações tiveram grandes retornos. Para dar um exemplo aqui para você, o Gold 11, que só nos últimos 12 meses já subiu 55% e é uma recomendação que foi dada aos nossos assinantes desde antes de 2022. E é por isso que, se você assistir esse vídeo até o final, eu tenho certeza que fará 2026 um dos seus melhores anos no mundo dos investimentos. Assim como o Emerson, que em 4 meses utilizando a Finclass conseguiu melhorar seus investimentos, economizar e ganhar mais, e atingiu a meta de R$100 mil investidos. Então agora, vamos começar. Sendo sincero com você, eu poucas vezes na vida vi um cenário tão positivo para investir como o que eu estou vendo nos dias de hoje. E não é porque estamos num momento econômico muito diferente e bom. Na verdade, ao longo do ano passado inteiro, os analistas da Finclass alertaram sobre a situação fiscal do Brasil, que está insustentável. Hoje, o Brasil tem a maior dívida pública entre os países emergentes, atrás apenas da China. E as projeções do FMI dizem que a dívida pública pode alcançar até 117% do PIB em 2027, num cenário muito adverso. E a grande questão é que, apesar disso, estamos num momento de ciclo muito favorável para o Brasil. Entender esse ciclo favorável nos ajuda a entender exatamente onde estão as oportunidades. São 2 motivos que explicam esse ciclo favorável. O primeiro deles é a queda de juros. Sempre que a taxa de juros começa a entrar num ciclo de queda, nós começamos a ver valorizações no mercado de ações, fundos imobiliários e outras classes de ativos. E esses movimentos de mercado geralmente começam de maneira antecipada, antes mesmo do início do ciclo de corte. A primeira vez que a taxa de juros foi mantida em 15% foi lá em julho de 2025, e de lá para cá o Ibovespa subiu mais de 40%. Quem se antecipou, como avisamos aqui na Finclass, já está colhendo os frutos. Mas a verdade é que, mesmo que você esteja chegando atrasado, esteja se perguntando, será que a festa acabou? Você ainda tem tempo para se posicionar. O Ibovespa subiu 100% das vezes nos 6 meses depois de um corte de juros, desde que a gente começou a analisar isso em 2005. E a média de performance em ciclos de corte de juros apresentou um retorno próximo de 18%. Só que, para 2026, é possível que vejamos algo parecido com o que a gente viu lá em 2005 e 2009, onde vimos retornos de 27,84% e 40,48%. Principalmente porque 2 coisas que aconteceram nesses períodos estão acontecendo agora, mais uma vez. A primeira delas é que estamos em um período onde o dólar tem perdido a sua força frente a outras moedas. Só em 2025, uma série de moedas ganharam força em relação ao dólar. Entre elas, o real brasileiro, que se valorizou mais de 11% frente à moeda americana. Agora, dá uma olhadinha nesse gráfico, com uma comparação entre o índice dólar, que mede o retorno do dólar, obviamente, contra o índice EWZ, que é o índice que mede o Ibovespa em dólares. Veja como é possível enxergar uma correlação negativa. Ou seja, quando o dólar está forte, a bolsa brasileira não tem bons retornos em dólar, e vice-versa. Mas você pode até pensar, mas isso aí não significa nada. Às vezes só está subindo em dólares, mas no Brasil não sobe nada. Em um estudo feito pela Dália Capital, temos um dado muito interessante, que ajuda a gente a entender melhor essa dinâmica. Desde 2003, todos os anos em que o Ibovespa caiu foram anos em que o dólar se fortaleceu no mundo, e 75% das altas anuais do Ibovespa foram em anos de dólar fraco. Dá uma olhadinha nesse gráfico e veja como os momentos de alta do Ibovespa, que é quanto mais à direita estão as bolinhas, mais para baixo no eixo Y elas vão estar, que indica um pior desempenho do dólar. Então uma coisa está conectada à outra. E isso explica também por que o Ibovespa teve uma alta tão significativa nos últimos meses. E para esse ano, o dólar não precisa continuar caindo. Na verdade, se ele apenas mantiver esse nível, é possível que isso baste para vermos mais fluxo de dinheiro estrangeiro vindo para o Brasil, como já tem acontecido. Isso porque o investidor estrangeiro já percebeu algo muito importante. Hoje, as ações americanas estão muito caras em comparação às ações de mercados emergentes. Nesse gráfico, você consegue ver que mercados emergentes ficam baratos no mesmo nível que
que estavam entre os anos de 1999 e 2003, em que a gente teve aquela grande correção das empresas americanas e deu espaço para ações de países emergentes performarem muito bem. Foi justamente nesse período que o ciclo do boom de commodities se iniciou e os mercados emergentes, em especial o Brasil, começaram a registrar grandes valorizações. Se olharmos com atenção, existe uma correlação muito forte entre a valorização das commodities e a valorização da nossa bolsa brasileira. E dessa vez não vai ser diferente. Assim como o preço das commodities como um todo tem subido, isso tem sido acompanhado de perto pelo Ibovespa. Com base em tudo isso, já temos uma grande noção sobre as teses que podem ter uma boa performance em 2026. Então, por exemplo, na renda fixa, que ativos podemos olhar? Hoje a perspectiva de queda de juros beneficia em muitos ativos de renda fixa atrelados à inflação. No final de 2025, o Tesouro IPCA mais 2050 chegou a oferecer cerca de IPCA mais 7% ao ano, 7% de retorno real, retorno acima da inflação, nível que figura entre os mais altos dos últimos anos. Uma taxa de 7% acima da inflação ao ano significa multiplicar o seu poder de compra por mais de 100% em uma década. Além disso, como discutido, quando os prêmios estão tão altos assim, parte desse prêmio é, na verdade, um seguro contra cenários pessimistas exagerados, que raramente se concretizam totalmente. Se o Brasil atravessar esse ano sem um agravamento fiscal dramático, é provável que essas taxas reais recuem, o que traz ganhos pela marcação a mercado, principalmente em títulos que têm um vencimento mais longo. É o caso também, por exemplo, do Tesouro Renda Mais 2065. Como o vencimento dele é maior, a sensibilidade desse título à mudança das taxas de juros é muito alta, fazendo com que ele varie de preço com bastante intensidade. O risco é maior, mas o potencial de retorno também. Dá uma olhada nesse estudo feito pela gestora de investimentos ASA, que corrobora com o nosso argumento. Sempre que se compra títulos IPCA+, com taxa real próximo ou acima desse patamar de 7%, o resultado em poucos anos tendeu a superar não só a inflação, como o CDI, que é o nosso custo de oportunidade aqui no Brasil. E enquanto eu gravo este vídeo, a taxa está entre 6,5% e 7%. E veja na tabela, em 2 anos, a probabilidade do título superar o IMAB, que é um índice de títulos indexados à inflação, e também o CDI é de 96,5%. E em 3 anos, essa probabilidade já é 100%. Então, se você topa um pouco mais de risco, esses títulos mais longos podem fazer o seu perfil um pouco mais conservador que esse título 2065, né, que é o IPCA Renda Mais. Temos o IPCA 2050, que tira um pouco dessa volatilidade em relação ao outro título e ainda tem uma grande expectativa de retorno ao longo do tempo. Então sim, a renda fixa esse ano tende a ir muito bem, mas pode aí estar surgindo uma pergunta do outro lado da telinha. Como investir neles? Os títulos que eu falei aqui são títulos do Tesouro Direto, ou seja, títulos do governo. Você tem acesso a todos eles na sua corretora de investimentos, seja lá qual ela for. Já te dou uma dica desde já para olhar se a sua corretora não coloca uma taxa adicional para você acessar os títulos do Tesouro Direto, que dá para fazer isso sem custo nenhum. Outro cuidado que você tem que ter é que, apesar de ser um título de renda fixa, o preço desse título se mexe ao longo do tempo. Tem um certo risco. Ele vai oscilar de preço, assim como uma ação oscila, talvez em menor intensidade, mas vai oscilar. E por isso é importante que a sua carteira esteja diversificada, assim como a carteira Finclass é. E é por isso também que eu acredito que você deva aproveitar outras oportunidades que estão disponíveis no mercado, além dessa, e montar uma carteira de investimentos completa. E outra dessas oportunidades está em fundos imobiliários, pessoal. Ano passado, o IFIX entregou um belo retorno. Esse ano, em comparação ao Ibovespa, ele ainda não mostrou ali grandes valorizações, mas ainda é possível encontrar muitas oportunidades nesse setor. 2 tipos de fundos imobiliários que tendem a viver um bom cenário com essa queda de juros são os FOFs e os multi-estratégias, né? Os hedge funds imobiliários. Isso acontece porque eles possuem um beta maior em relação ao mercado. Como as suas carteiras são majoritariamente compostas de outros fundos imobiliários, né? Um FOF é um fundo de outros fundos. Quando a gente vê oscilações no mercado de fundos imobiliários como um todo, eles tendem a ser mais penalizados nesses momentos de queda. Isso pode até parecer ruim à primeira vista, mas o contrário também é verdadeiro. Quando o mercado começa a subir como um todo, esses ativos apresentam valorização acima da média de mercado. Em um ciclo de queda de juros como estamos agora, justamente esses ativos acabam se tornando muito interessantes para sua carteira. Em 2025, o melhor retorno ficou ali com a classe justamente dos hedge funds imobiliários
imobiliários. Os FOFs também foram muito bem, ficaram na 4ª posição. E não à toa, hoje aqui na alocação da Finclass, nossa maior alocação na caixinha de fundos imobiliários está no setor de multi-estratégia, justamente para aproveitar esse momento. Então, se você quer capturar o máximo da oportunidade que existe em fundos imobiliários, você precisa olhar para esta classe específica. Agora, como eu falei, o Ibovespa largou na frente do IFIX este ano. E apesar de uma boa valorização já ter acontecido, ainda é possível encontrar boas empresas baratas. O cuidado é um só: escolher as ações certas. Com toda a tese de commodities, olhar com carinho para o setor petroleiro e de gás natural pode ser algo muito interessante a se fazer. Apesar dessa tendência ESG, carros elétricos, energia renovável, nós continuamos em um mundo que demanda muito consumo de petróleo. Além disso, tem um elemento estrutural que dá suporte aos preços. Quando a gente chega nesse patamar de aproximadamente 63 dólares por barril, os produtores de maior custo, lá na bacia do Permiano, operam próximos do break-even. Isso é, do ponto em que a operação gera lucro zero. Ou seja, petróleo abaixo desse nível, você começa a ter boa parte dos produtores tendo prejuízo. E aí esse nível de preço funciona como um piso econômico para o preço do petróleo no longo prazo. Porque se o preço cai muito abaixo desse patamar, a gente afeta a oferta de petróleo no mundo e força cortes de produção, reequilibrando novamente o mercado. Porém, sim, é importante que você entenda que nessa tese você corre o risco do preço da commodity. E se o petróleo operar muito tempo em níveis baixos, isso pode ser um problema para sua carteira. Justamente por isso é necessário encontrar boas empresas que têm níveis baixos de endividamento e que podem aguentar períodos maiores de níveis baixos de preços. Por enquanto, o mercado se manteve otimista com o setor. Petrobras subindo mais de 20% desde janeiro, PetroRio, Prio 3 subindo 17% aproximadamente. Lembrando, claro, que petróleo não é a única commodity no Brasil. Outra empresa que subiu bem desde o início do ano é Vale, que tem a ver com minério de ferro. Vale a pena olhar com cuidado todas essas ações e tomar uma decisão apenas depois de uma análise profunda. Todas elas, além do risco da commodity mudar de preço, também correm o risco Brasil, pois são empresas brasileiras. Em uma carteira saudável de investimentos, você precisa também diversificar um pouco esse risco Brasil. Para isso, 2 tipos de investimento se fazem necessários: os investimentos internacionais e o investimento em criptoativos, como por exemplo o Bitcoin. Mas como tudo na vida, temos que escolher com sabedoria. O Bitcoin está num período de grande queda nesse momento, só que essa queda pode ser uma oportunidade. De certa forma, a mesma coisa tem acontecido também com a bolsa americana, o S&P, só que é necessário um certo cuidado, já que o ano de 2026 tende a ser um ano difícil para ambas as classes de ativos. Por isso, o momento atual exige algumas posições defensivas no exterior. Ter ativos atrelados ao ouro, por exemplo, ter renda fixa internacional com essa atual taxa de juros, diversificação dentro da caixinha internacional, são todas boas escolhas para o momento. Mas, como eu não sei como está a sua carteira nesse momento, a verdade é que seria uma imprudência aqui da minha parte recomendar uma cripto ou um próprio Bitcoin para você nesse momento. Então, a recomendação que eu faço é para que você olhe para ativos internacionais e Bitcoin com mais cuidado e faça compras mais espaçadas ao longo do tempo, para que você consiga um bom preço médio. E aí não precisa ficar apostando demais no valor atual do dólar na hora de fazer cada compra. Bom, aqui eu te mostrei alguns dos investimentos que o nosso time de análise tem olhado e enxergado que devem performar muito bem nos próximos meses. Mas antes que você invista em alguma delas ou monte uma carteira, eu tenho que te fazer um alerta importante. Talvez você seja o tipo de investidor que prefere seguir sozinho. Você até consegue pesquisar um pouco, assistir vídeos gratuitos, testar por conta própria, errar, aprender com o tempo. E sim, eventualmente você vai conseguir entender a renda fixa, marcação a mercado, conceitos de duration, ciclos de cortes de juros, política monetária, eleição e tudo mais que influencia o preço dos títulos. Agora, o que eu acredito que você tem que refletir é o seguinte: vale a pena mesmo entrar em 2026 sozinho? Veja, estamos entrando em um momento único do mercado brasileiro. Ao mesmo tempo, estamos num período de eleições. A depender do ganhador, o prognóstico de tudo que eu mostrei aqui pode mudar. E se você não entender como posicionar os seus investimentos, como mudá-los quando for necessário, você pode ter grandes prejuízos. Agora, imagine o outro lado. Você está surfando esse momento, tendo bons retornos, independente dos resultados. Por exemplo, dá uma olhadinha no caso do Rodrigo. Ele teve 450 de lucro com a nossa recomendação de C&A, que foi um dos nossos cases de maior sucesso no último ciclo de queda de juros no Brasil. E olha
também para uma das recomendações mais recentes da Finclass que eu já mencionei aqui no vídeo de hoje, justamente em renda fixa, o Tesouro Renda Mais 2065. O Thiago Nigro ganhou mais de 20% em 2025 com esse título e hoje tem uma parte relevante da carteira dele alocada nesse ativo. E ele não é o único não, eu mesmo tenho uma boa parte da minha carteira também alocado. Olha o que disse uma outra pessoa que também trabalha na instituição financeira super respeitada, o Itaú BBA, também em dezembro de 2024. Desde aquela época, ele estava já investindo nesse título. Imagina o retorno que ele está tendo até agora. E olha também o que disse Bruno Perini, criador do canal Você Mais Rico. Ele colocou 250 mil reais nesse investimento e considera que tem um grande potencial nele. Na época do print que a gente mostrou na sua tela, foi o início do ano. Ele acreditava que tinha mais potencial no Renda Mais do que em Bitcoin. E bom, ele colheu os resultados. Então veja, se você tivesse tido acesso à Finclass neste ano que passou, você poderia ter aproveitado grandes oportunidades. Mas essas oportunidades ainda existem hoje, só que dependem da sua decisão, que é a decisão de ter ajuda profissional para investir ou correr o risco de trilhar esse caminho sozinho. Quem realmente vai se aproveitar são as pessoas que souberem montar uma carteira com os ativos certos, a renda fixa certa, como o Tesouro Renda Mais, fundos imobiliários de qualidade que já começaram a subir, ações estratégicas de empresas sólidas que se beneficiam desse momento de queda de juros, e essa carteira pode multiplicar o seu patrimônio em muito nos próximos anos. E é exatamente essa estratégia que você encontra dentro da Finclass. Ao ter acesso à Finclass, você vai receber uma carteira completa de investimentos, com todas as recomendações, onde você sabe exatamente onde e quanto investir com base nas recomendações do nosso time de analistas. Com a nossa carteira, você não precisa mais se preocupar se está entrando no melhor momento ou não, se já perdeu a festa, se ainda tem oportunidade na mesa. Todos os investimentos são recomendados cuidadosamente depois de muita análise feita pelo nosso time de profissionais aqui da Finclass. E com toda essa pesquisa, a gente te informa o quanto investir em cada investimento, o preço máximo que você pode pagar em cada um deles, onde você encontra cada um desses investimentos e, é claro, quando chega a hora certa de vender. E essa não é uma carteira genérica, com várias recomendações soltas e perdidas. É uma carteira real, profissional, que vem entregando excelentes resultados. No último ciclo de cortes, que foi um ciclo pequeno, né, vale dizer, entre 2022 e 2024, a nossa carteira recomendada teve uma performance muito melhor que benchmarks como o próprio Ibovespa. Além disso, o retorno histórico da nossa carteira é de 45,67%, enquanto o CDI, no mesmo período, rendeu 41,41%. O Ibovespa, 23,75%, quase metade. O IFIX não ficou muito diferente, 20,95%. Ou seja, a nossa estratégia superou todos os benchmarks de ativos brasileiros. O próximo movimento já começou. Estamos preparados para aumentar ainda mais essa distância. E se você ainda não sabe nada de investimento, não se preocupa, porque aqui na Finclass você tem acesso a mais de 70 cursos ensinando passo a passo de como investir da forma certa para o momento atual. Lives semanais comigo e com todo o time de analistas da Finclass. E ainda tem os relatórios de análise que explicam tudo sobre o mercado, sobre o investimento em questão e os investimentos recomendados. Tem curso completo sobre o Tesouro Direto, outro sobre marcação a mercado em títulos de renda fixa e ainda 2 cursos completos sobre como escolher os melhores fundos imobiliários, outro sobre ações que realmente fazem sentido para quem pensa no longo prazo, aula sobre investimentos internacionais comigo, Felipe Arraes, tudo isso de maneira prática, direta, para que você possa aplicar com menos de 30 minutos de estudo semanal. Seja você um iniciante completo ou alguém que já investe há anos, que já tem experiência, os conteúdos da Finclass te ajudam a investir melhor e com mais segurança. Com tudo isso que eu tô falando, é impossível que a sua vida financeira não mude para melhor em 12 meses. Mais de 100 mil pessoas já saíram de carteiras ruins, que rendiam pouco ou acumulavam prejuízos e hoje investem com confiança, segurança e rentabilidade. É o caso do Deni, que seguiu a nossa carteira por 2 anos e conseguiu resultados incríveis de 24% ao ano. Também tem o Hugo, que em 2023 começou com a gente com 100 mil reais e transformou esses 100 mil em 320 mil reais, graças a tudo que aprendeu com o nosso time de analistas e com as nossas lives semanais. E num vídeo recente, falou que esses 320 mil já se tornaram 610 mil reais. Agora, a próxima história de sucesso pode ser a sua. Outras soluções parecidas porque não tem nada igual a Finclass, mas parecidas, né, com conteúdo,
orientação, carteiras recomendadas, não vai sair por menos de R$3.000. E a Finclass te oferece tudo isso por 12 vezes de R$ 79,90. Mas eu vou melhorar ainda mais essa condição para você que está assistindo esse vídeo agora, entregando um desconto especial. Para aproveitar, basta clicar no link que está aqui na descrição ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Você precisa aproveitar esse momento. Nós estamos a um mês do início do movimento eleitoral que historicamente muda completamente o comportamento dos ativos brasileiros. Estamos também no centro de um fluxo global que está reposicionando o capital de países desenvolvidos para mercados emergentes. Isso significa que nos próximos meses você vai ver volatilidade aumentando antes mesmo das eleições começarem, movimentos fortes de alta e queda acontecendo em questões de dias, ativos subindo 10%, 20%, 30% muito antes do investidor comum entender o que está acontecendo. Não é durante a volatilidade que você monta a carteira, é antes dela começar. As maiores altas da Bolsa Brasileira nunca acontecem depois que tudo fica claro, bonito, céu azul. Elas acontecem no meio da incerteza, quando só está bem posicionado quem sabe o que está fazendo, quem tem acompanhamento profissional. E essa é a grande diferença entre quem lucra com ciclos como esse e quem perde a melhor janela dos últimos anos. Você não precisa ter bola de cristal e adivinhar nada. Então, dos R$ 79,90 ao mês, né, se dividir ali em 12 parcelas, a condição especial que eu trago para você é ali uma condição imperdível de R$ 47,90 por mês. Já clica aí para não ficar de fora. QR Code na tela e o link na descrição. Você só precisa ter a carteira inteligente para este momento específico, preparada para capturar a queda dos juros, o fluxo estrangeiro, a volatilidade eleitoral e a tendência de realocação global. E a boa notícia é, essa carteira já existe, ela já está pronta e ela está dentro da Finclass, atualizada toda semana conforme o cenário vai mudando. E a decisão agora é sua, entrar em 2026 preparado ou entrar como a maioria dos brasileiros, reagindo tarde demais aos movimentos de mercado. Se você realmente entendeu o que está prestes a acontecer, sabe que esperar custa caro e que perder essa janela pode significar ficar anos atrás de quem decidiu se posicionar agora. Então, clica nesse link da descrição, QR Code na tela e aproveite, porque você não vai se arrepender. Se você já investe, me conta como que você busca orientação. E se você não investe ainda, me conta o que está te impedindo de começar, que a gente resolve. Mas eu já dei a dica de ouro. A Finclass tem tudo que você precisa para começar com o pé direito e prosperar. E quem sabe, no futuro, eu não venho aqui contar o seu caso de sucesso, mostrando para várias outras pessoas como você enriqueceu ao longo do tempo. Então, já faço novamente esse convite para você fazer parte da nossa comunidade e te espero nas lives semanais da Finclass. Até mais, pessoal!